Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, olho para trás e vejo que passou já um ano, desde a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Há um ano estávamos todos no Campo da Graça, ou pelo menos muitos, ali bem junto ao Tejo, naquela celebração com o Papa, depois de uma adoração inesquecível. E agradecemos-te, Jesus, a Jornada Mundial da Juventude. E hoje celebramos uma festa muito bonita, a festa da Transfiguração de Jesus. Recordamos Pedro, Tiago e João, que aceitaram essa proposta tua de Jesus, de subir com ele ao cimo de uma montanha, ao Monte Tabor, um monte situado a 17 km a oeste do Mar da Galileia e com uma altura de 575 metros. Ali ia acontecer algo de extraordinário, Senhor, que iria surpreender certamente os teus 3 apóstolos que tu tinhas uma intimidade maior, Pedro, Tiago e João. Eles sentem-se transformados, eles são testemunhas de uma cena que brilhará e que começará a formar-se diante deles como uma imagem muito bela daquilo que era também a presença do Antigo Testamento, porque aparece também Elias e Moisés que falam contigo. E no meio daquele espetáculo todo, só Pedro consegue dizer umas palavras que até nem têm grande sentido. Estavam fora de si. Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas podemos pensar, não é, que a perplexidade de Pedro deverá ter aumentado quando uma nuvem se formou diante dos seus olhos e os cobriu e viu uma voz que saía da nuvem e dizia: "Este é o meu filho muito amado, escutai-o." Senhor, nós escutamos o Papa precisamente há um ano no Campo da Graça, nesse domingo, no dia da missa final da Jornada Mundial da Juventude, que quis precisamente comentar esta cena do Evangelho. E queremos aproveitar esse comentário também para rezar hoje contigo. O Papa começava por dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. E dizia: estas palavras que o apóstolo Pedro disse a Jesus no Monte da Transfiguração, queremos fazê-las também nossas, depois destes dias intensos. É bom tudo o que estamos a experimentar com Jesus, aquilo que vivemos juntos, e é bom como rezamos com tanta alegria do coração. Mas perguntamo-nos que levamos connosco ao regressar à vida cotidiana. No fundo, o Papa fazia-nos um apelo ou recordava, por um lado, que esses dias foram certamente intensos, mas pensou: o que é que nós levamos para o dia a dia? Nós podemos pensar: Senhor, quais é que são os frutos da Jornada Mundial da Juventude? Há alguém que possa fazer essa contabilidade? Eu penso que se calhar nem a inteligência artificial, nem nenhum software pode contabilizar esses frutos. Os frutos, Senhor, aconteceram na intimidade das almas, como naquele momento da transfiguração, onde estavas só tu, Pedro, Tiago e João. Senhor, durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, eu vi que muitas pessoas se aproximaram para rezar e estiveram naquela missa comovidos. E se calhar o fruto mais saboroso, aquele que tu mais apreciaste, foi a proximidade contigo. Porque aquela missa, em cada domingo, aquilo que tu desejas ardentemente é que nós estejamos contigo na Eucaristia. Eu estive recentemente com um rapaz que foi voluntário na Jornada Mundial da Juventude e que me disse, não é? Eu conheci a minha namorada quando era voluntário na JMJ. Eu devo à JMJ ter conhecido uma pessoa tão especial e talvez a minha futura mulher ou a futura mãe dos meus filhos, era assim que ele dizia. Jesus, eu também te quero dizer obrigado. E pessoalmente penso até que o meu caminho sacerdotal está mesmo marcado pela presença no meio da juventude com o Papa e que me fizeram pensar num caminho de entrega. Porque se calhar na JMJ tocamos a tua divindade. Estamos rodeados de gente de todo o mundo. Certamente que haverá outros frutos da JMJ, como frutos de conversão, pessoas que se decidiram confessar e aproximar-se de ti, outros que tiveram propósitos de mudança da sua vida. O Papa, quando comentou na homilia da missa este Evangelho, propôs que nós refletíssemos sobre 3 atitudes. Dizia o Papa: a primeira, resplandecer.
Jesus transfigura-se, diz o Evangelho. O seu rosto resplandeceu como o sol. O Papa diz que não ficamos luminosos, colocando-nos sobre os holofotes, mas, pelo contrário, que isso nos encadeia, que isso não nos torna luminosos. Nós não ficamos luminosos quando exibimos uma imagem perfeita nas redes sociais ou até perante os nossos amigos. Não, nós temos que ser luz no dia a dia, pelas obras de amor que nós fizermos. Temos que pensar que, ao contrário de quando, em vez de fazer obras de amor aos outros, só pensamos em nós, como egoístas, então, Senhor, de alguma maneira esta luz apaga-se. Podemos pensar, Senhor, o que é que eu hoje fiz pelos outros, esta semana, neste ano? Como é que soube sair do meu egoísmo? Como é que soube manter esta luz acesa para que Tu pudesses resplandecer? Porque, Senhor, Tu sabes que os Teus apóstolos precisam de uma espécie de visão antecipada daquilo que seria o céu. E é isso que Tu lhes mostras também, Senhor. Uma visão, se calhar, assim, uma espécie de aperitivo do céu, uma espécie de trailer, não é? Como existem para os filmes, não é? Nós às vezes vemos filmes e vemos, antes de escolhermos que filme é que vamos ver, vemos assim um resumo de 2 minutos, um clipe que nos ajuda a descobrir. E às vezes penso neste momento da transfiguração, Senhor, como uma espécie de trailer do céu, uma espécie de antecipação daquilo que aconteceria, ou que aquilo que nós estamos chamados a viver mais à frente. A segunda atitude que o Papa recordava era mesmo esta, ouvir. E dizia o Papa, no monte, numa nuvem luminosa, uma nuvem cobre os discípulos. E desta nuvem fala o Pai e que diz, escutai-o. Este é o meu filho predileto, escutai-o. É isso tudo que nós temos que fazer, de facto, escutar. Senhor, às vezes é difícil ouvir-te. E às vezes o segredo está mesmo aqui, porque às vezes há pessoas que me dizem até, Senhor Padre, mas eu não sei o que é que Jesus me diz. E às vezes gosto de pensar, olha, pega no Evangelho e lê o que é que Jesus te diz. Ele quer te dizer coisas também ao teu coração. Ele tem palavras de vida eterna. Ele quer te fazer, pelo menos, considerar que tem algo para te dizer também ainda hoje. Senhor, às vezes posso pensar, não é? Como eu posso amar algo que não conheço? Eu tenho que te conhecer a ti. E para te conhecer a ti, para depois te amar, eu tenho que começar por ler os Evangelhos. Quero conhecer, Senhor, a tua história, os teus milagres. Interessa-me tudo o que é teu, como um filho quer saber tudo sobre também os seus pais. E finalmente, a terceira atitude que o Papa recomenda é esta, não ter medo, que é uma palavra ou uma expressão que se repete na Sagrada Escritura diversas vezes. Jesus, Senhor, nestes momentos em que estamos contigo, são sempre minutos em que eu peço que tu me tires o medo das coisas que me pedes, porque às vezes pedes-me coisas exigentes, que eu perdoo a alguém, que eu me meto em projetos que nem sei como é que vão acabar, nem sei como é que vão começar. Estamos, se calhar, às vezes a meio das férias e nem sequer queremos pensar o que nos espera em setembro. Senhor, tira-me o medo, porque quando rezo estou mais perto de ti e consigo amar a realidade, amar as pessoas que eu tenho à minha volta. Dizia o Papa, não tenhais medo. Uma expressão que se repete muito na Bíblia, concretamente no Evangelho, no momento de transfiguração. As últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos foram mesmo esta, não tenhais medo. E o Papa diz que nós não podemos ter medo dos sonhos grandes, de querer construir, de não estar desanimados pelo tempo. Às vezes até nos julgamos inadequados ou até angustiados. Ou porque às vezes queremos mudar o mundo e porque temos uma imaginação e um esforço que colocamos nas coisas e que depois não é correspondido. E dizia o Papa, sim, precisamente a vós, jovens, é que Jesus diz hoje, não tenhais medo. Num breve momento de silêncio, cada um repita para si mesmo, no próprio coração, estas palavras, não tenhais medo. E agora repetimos também nós, Senhor, que não quero ter medo. São estas 3 atitudes que o Papa recordava. Por um lado, resplandecer o teu rosto, Senhor, que eu mantenha essa luz acesa. Por outro lado, ouvir, e penso muito na maneira como posso ler o Evangelho, também agora se calhar em férias, posso ler o Evangelho de São Marcos, que é um Evangelho mais curto, sintético, mas que me ajuda a conhecer para depois te amar. E depois esta terceira atitude, não ter medo. Atitudes que definem muito bem a tua vida, minha mãe. E pedimos também que com a tua ajuda esta JMJ continue a dar fruto.
Pedimos também a Ti, minha mãe, que hoje rezamos. Eu também quero resplandecer, eu também quero ouvir, eu também não quero ter medo. E como ela, também podemos cantar essa música que alegrou tantas pessoas durante a JMJ. Todo mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria, essa é a missão. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser, com Cristo Jesus, queremos dar, queremos estar dispostos ao sim, fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.